Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar a live. Eu vou colocar o tema aqui. Vou colocar o tema da live, fixar. Então, vou colocar aqui. Mãe do Caio. 2 anos e meio. Só vou fixar aqui, gente. 2 anos e meio. Sejam bem-vindos, quem tá chegando. Prontinho, deixa eu só fixar aqui. Isso. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Michele. Oi, Ju. Boa noite, pessoal. Karen. Boa noite. Então, hoje, última live do ano. Acabando o ano, né, gente? Passou voando. Então, nessa live de hoje, eu vou conversar com a Marcela, que é... Olha, beijinhos de Portugal, legal. Vai falando de onde vocês são, que eu gosto bastante de saber, pode colocar aí. Então, hoje, vamos falar com uma mamãe que passou pela consultoria do sono com o filhinho dela de 2 anos e meio na época. Hoje ele tem um pouquinho mais. Então, eu vou chamar a Marcela pra gente começar. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui as perguntinhas. Deixa eu achar ela aqui, pra gente já começar a ganhar tempo. E daí a gente já começa. Oi, Débora. Boa noite, pessoal. Oi, oi. Olá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, gente. Então, essa é a Marcela. Então, fala um pouquinho o que você faz, dos teus filhos, né? Ela tem um casal de filhos, mas o que eu atendi foi o mais novinho, o Caio, né? Isso, a Laís tá aparecendo aqui, ó. Peraí. Oi, Laís, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu tenho a Laís, que tá com 5 aninhos, e tenho o Caio, que tá com 2 aninhos e meio. É isso. Eu sou publicitária, moro em Carangola, que é interior de Minas Gerais. Mamãe, posso escrever aqui? Só lá na... Sem problema, faz parte. E aí eu tô voltando a trabalhar faz pouco tempo, por conta dos meninos, né? Parei para cuidar dos meninos. E aí trabalho com criação de marca, de design. E tinha um problema seríssimo com o sono do Caio, que era o que estava me atrapalhando muito a conseguir levar o meu trabalho, porque a ter foco, na verdade, no trabalho, porque eu vivia com sono. Sim. Concentração, né? Bem difícil mesmo, né, Marcela? Sim. Bem difícil. Bom, então me diz assim, como que você buscou a consultoria do sono? Como é que você descobriu? Conta um pouquinho pra gente. Então, deixa eu te contar um pouquinho primeiro, contar para as pessoas qual que era o meu problema com o Caio, né? Na verdade, eu nunca tive problema com o soninho da Laís. Então, fazia minha rotininha só minha mesmo, sem orientação, para ela dormir, sempre deu certo. Tirei uma mamada madrugada dela, eu amamentava no peito. Tirei uma mamada madrugada dela com 3 meses, era super tranquilo. Quando veio o Caio, eu nunca podia imaginar que eu fosse passar por um problema de sono, já que a minha rotina com a Laís funcionava tão bem, né? E com a primeira foi tão simples, né? E aí quando chegou o Caio, foi tudo muito diferente. Porque, primeiro que ele acordava para mamar 2, 3 vezes na madrugada, desde que nasceu. E eu não consegui tirar esse mamar da madrugada dele durante o primeiro aninho. E ele sempre acordava chorando. E ele chorava muito, ele acordava o prédio inteiro. Era uma doideira. Então eu saía correndo, sabe? Essa coisa de acordar de madrugada, sair correndo para tentar fazer parar de chorar. E aí punha no peito rapidinho para ver se era mamar. E aí para ele parar e conseguir dormir, etc. E aí fui levando isso até 2 anos e meio. Quando eu procurei a consultoria, eu já estava super, super, super cansada. E ele também estava uma criança numa fase, acho que também por conta da historinha dos 2 aninhos, né? Dos terrible two. Ele estava numa fase super irritada.
Então, Sim. cada dia que passava, era mais difícil colocar ele para dormir. Era mais difícil trocar o pijaminha, dar o banho, fazer a rotina para conseguir colocar ele na cama. Na verdade, quando eu procurei a consultoria, era assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu deixei chegar num ponto que hoje eu vejo que se eu tivesse procurado ajuda antes, eu teria tido um período muito mais tranquilo com ele, sabe? Pelo menos assim, que fosse pelo menos mais de um anozinho, eu já tava dormindo bem. E você tinha esperança, assim, de que ia melhorar? Porque muita mãe tem esse pensamento. Ah, é uma fase, vai passar, vai melhorar. Você tinha essa ideia? Eu tinha super essa ideia. Tanto que porque a Laís nunca me deu trabalho, mas lógico, o bebezinho, ela ainda acordava um pouco à noite. E aí eu dava um biquinho e resolvia, às vezes, sabe? Começou a dormir noites completas muito cedo. Então eu ficava esperando essa hora chegar com o Caio. Não, calma, que vai. Calma, Sim. vai passar. 2 anos, ao invés de passar, foi só piorando. Ele acordava cada vez mais, ele chorava cada vez mais de madrugada. Sim. Isso é bem importante você falar, porque assim, aconteceu comigo, né? Quando eu passei por isso com a minha filha, eu também ficava na esperança. Não, mas todo mundo diz que é uma fase que vai passar. Vamos esperar mais um mês? Vamos esperar mais um mês, né? E isso acontece muito, assim. As mães, elas acreditam que não, vai passar. Ela vai crescer, vai melhorar, vai aprender. Mas é bem importante a gente falar sobre isso, porque assim, se a gente não mudar a conduta, eles não vão mudar sozinho, né? Porque, digamos, o Caio, né? 2 anos e meio da vida dele, ele dormiu de uma forma. Como é que do dia para noite, se você não mudar, ele vai começar a dormir a noite toda, não acordar mais, sendo que ele tinha os hábitozinhos dele, né? Então, isso é bem importante de falar, porque muita mãe tem esse pensamento ainda. Porque a gente escuta muito isso falar, não, fica tranquila, a criança é assim mesmo, já já melhora. E pode chegar num ponto que a gente fica, assim, num estresse, num cansaço, que começa a prejudicar a gente, prejudicar o nosso modo de maternar. Tem muita mãe que acaba tendo que ir para outros recursos, que já já você vai falar um pouquinho, que você foi também, né? E aí você ainda tinha como fazer isso, outras mães não têm, então é bem complicado, sabe? Então é muito legal a gente falar sobre isso também. E fala um pouquinho mais assim de como é que era o soninho dele antes, quanto tempo demorava para ele dormir, quantas vezes ele acordava, mais ou menos. Então, desde que ele nasceu, ele acordava, a rotina desde bebezinho. Ele dormia, sempre dormiu mais ou menos umas 7, 7h30. E aí acordava às 11, acordava às 1, acordava às 3, acordava às 5 e tipo 6h30 ele estava de pé. Quando era menorzinho, com bastante custo, a gente ainda conseguia colocar ele para tirar as sonequinhas. Ele dormia de dia menos do que o que eu estava acostumada com a Laís dormir, mas ele dormia. E era aquele sono levinho, que qualquer barulhinho, qualquer coisinha acordava ele. A gente fica tomando o maior cuidado. Com 2 anos, ele entrou para a escolinha. E aí, quando ele entrou para a escolinha, ele dormia, a soneca dele era depois do almoço, que é o horário da escola. E aí, ele parou de fazer a soneca. A gente até tentei colocar ele para dormir antes de almoçar, mudar essa rotina, mas na época não consegui. Ele brigava muito para dormir, a gente tentava, colocava no colo, e ninava, e levava para o quarto, e ele lutava mesmo, ele batia as perninhas até descer do colo. Então, já com quantos quilos? Já com quantos quilos para ficar no colo? E devia estar com 13, 2 anos, hoje ele está com 15. Ele devia estar com 13 quilos, ele é bem cheinho, ele é bem pesadinho. E aí, que ele não fazia soneca, ia dando 5h30, 6 horas. Ele começava a ficar, que era a hora de chegar na escolinha, ele chegava super irritado. E eu custava colocar ele para dormir. Então, assim, a conseguir fazer ele dormir. Se antes, quando ele era bebezinho, ele dormia 7, 7h30, depois que ele entrou para a escolinha, tinha dia que ele ia até às 9 e eu não tinha conseguido ainda colocar. E eu começava a tentar colocar ele para dormir 7h30, todos os dias. Então, às vezes eu ia até às 9, aí eu punha ele no quarto e ele brigava para descer do meu colo, né? Era sempre no colo. Brigava para sair do colo e saía lá para fora para poder ver a irmã, né? Geralmente ela estava vendo um desenho, alguma coisa, e ele queria assistir a televisão também.
às vezes deitava com ele na cama para fazer ele dormir. Aí ele ficava um pouquinho, de repente ele resolvia que ele ia levantar, e aí ele saía do quarto, e ia eu atrás de novo. Então era muito exaustivo isso de colocar ele para dormir. Sim. E aí, por um tempo, ele dormia desse horário até por volta de 1h da manhã. Eu sabia que ele não passava de 1h30. Depois ele começou a acordar mais cedo ainda. Dava 11 horas, ele já estava chorando. Sim. E aí, às 2 ele chorava de novo. E aí, às 4 ele chorava de novo. E às 6 ele estava de pé. Então, basicamente, era essa. E você ficava com ele mais ou menos 1h30, 2 horas no colo. Isso para fazer dormir. E aí, um pouquinho antes de eu te procurar, já devia ter mais de mês, que quando ele acordava de madrugada, ele chorava demais. Ele chorava de acordar o prédio inteiro. E ficava muito irritado. E falava que ele não queria dormir e ele não queria ficar. Porque ele sempre, isso eu sempre consegui fazer, de deixar eles dormirem no quarto deles. Então, eles nunca dormiram no meu quarto. Mas ele acordava e queria sair do quarto. Então, eu colocava ele no colo, ele queria colinho em pé, não servia colinho sentado. Não servia sentado. E tinha que ser passeando pela casa. Eu cheguei a ficar 2 horas andando com ele pela casa, uma vez, até ele pegar no sono de novo. Imagina. Na verdade, eu nem acordava. Eu não acordava porque eu não dormia, né? Mas eu ficava extremamente cansada, coluna doendo, corpo doendo. E aí, você imagina, chegava a hora de eu ir trabalhar, porque eu levo eles para a escola e uso a tarde para render o máximo que eu posso, enquanto eles, né, não tenho que cuidar deles. Sim. Eu chegava com um sono absurdo, assim, nada passava o meu sono. Eu estava num estado de exaustão que não tinha precedente, sabe? Bem tenso. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Alguém que está aqui já passou por uma situação parecida, né? Sente isso também, essa dificuldade, ter que ficar no colo muito tempo, essa resistência? Comenta aqui com a gente, pra gente saber se tem mais mãe passando por isso. Que eu sei que muitas mães que me procuram, a grande queixa é essa, né? Da dificuldade de começar a colocar para dormir e também dos despertares, né? E é bem a gente pensar de como isso é exaustivo, porque assim, a gente querer dar colo, a gente quer dar colo pro filho, né? Isso a gente não tá negando. Mas você ficar 2 horas com uma criança de 13 quilos no colo, né? Nem ela fica bem, porque ela poderia estar descansando e dormindo, né? Então ela não fica bem no colo, você fica cansada, estressada, no outro dia vira aquela bola de neve, de cansaço, né? De tudo isso. Então é bem típico que muita gente passa por isso, né? Então, e é bem cansativo. Eu sei porque minha filha não tinha todo esse peso, mas ela também queria ficar no colo e essa dificuldade de voltar a dormir. E é bem difícil. E aí você chegou a contratar um recurso para poder dar uma amenizada no teu cansaço. Conta aí. E quando ele estava com 9 meses, eu estava pelo menos 9 meses sem dormir, porque o finalzinho da gravidez a gente já não dorme, né? Sim. E nada fazia ele parar de chorar de madrugada. Então, assim, meu marido não conseguia me ajudar nessa hora da madrugada. E aí eu contratei uma moça para dormir comigo, uma babá que, né, estava acostumada com criança pequena, para eu conseguir descansar. Então, era 2 vezes na semana ela vinha dormir com o Caio. E não era para eu sair, não era um Vale Night. Era realmente bom se fosse, para eu né? deitar e dormir. Era para eu deitar e dormir. Porque sem isso não tinha condição mais, sabe? Eu tava num estado de exaustão muito grande. Então, isso tinha 9 meses. Eu levei assim de 9 meses a 2 anos e meio. Mas tiveram períodos também, principalmente nesse finalzinho, dele começar a não aceitar a moça que dormia. Ele estava acostumado com ela, gostava dela. Sim. Mas eu acho que quando ela chegava, parecia que ele entendia que ela chegou para dormir com ele, então que ele ia ter que dormir. E aí ele não queria ficar de jeito nenhum no quarto. E aí ele acordava de madrugada e chamava a mamãe, que era uma coisa que quando ele era menorzinho ele também não fazia. Sim. Então até isso foi ficando complicado, porque eu contratava a moça para eu poder descansar. E ele chorava, tiveram umas 2 vezes, dele chorar muito, 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 eu acordar e aí ter que sair, porque eu acordava e ficava esperando. Mãe, ela vai conseguir fazer ele dormir, ela vai conseguir.
E aí tinha a hora que não tinha jeito, não tinha que sair. Ela também já ficou mais de uma vez, assim, andando pela casa com ele no colo para fazer ele dormir. Então, às vezes a gente, no dia do Vale Night, né? Às vezes a gente saía e eu não tava aqui para dar esse suporte se ela precisasse. Dela ficar andando pela casa. Muito tempo. Muito tempo. Acender luz. Acho que não chegou a brincar de madrugada, mas tinha que andar com ele pela casa também, porque senão ela não conseguia fazer ele dormir. Imagina, né? E nem todo mundo tem essa possibilidade, né, na verdade. Exatamente. De conseguir contratar uma ajuda frequente desse jeito. Sim. E fica muito exaustivo mesmo, né? Porque principalmente quem tem que... Assim, mesmo que não trabalhe fora, a gente tem muita responsabilidade, a mãe, a dona de casa, né? E daí a gente acaba ficando com aquele cansaço excessivo, vai acumulando, vai ficando uma coisa insana de assim, acontecer realmente acidentes domésticos, muitas mães já me relataram, acidentes de carro, porque assim, a atenção fica super prejudicada, né? Memória. E a gente perde a paciência, né? Acho que a gente fica mais irritada. Então é mais difícil até o educar fica mais difícil durante o dia. Exatamente. A gente quer criar com todo amor, com todo apego, que eu sou super a favor. Mas uma mãe que não está descansada, é muito difícil você ter essa paciência, esse apego, porque o cansaço fala mais alto. É o nosso corpo que não aguenta, né? Nossa mente. Então fica bem complicado mesmo. E daí? Depois, como é que foi? Depois da consultoria? Então... Quais foram as mudanças? Foi muita mudança. Agora eu durmo. Basicamente, agora eu durmo. Mas eu tinha muita resistência a contratar uma consultoria, na verdade. Primeiro porque eu achava que uma hora isso ia passar. Então, quando eu estava mais ou menos com um aninho, uma amiga sugeriu. Ela falou que, eu tenho uma amiga que está passando por isso e ela contratou, a nenenzinha dela era até menor. E aí ela contratou uma consultoria do sono e resolveu e tal. Eu tinha muita resistência a contratar. Primeiro, porque eu achava que ia passar. Segundo, porque eu achava que ia ser aquela rotina extremamente rígida e que eu ia ter que deixar a neném chorando. E essas eram coisas que eu não queria para minha vida. Nem a rotina muito rígida, de tipo não poder ficar num lugar, num aniversário, porque tá na hora da criança. Lógico que a gente faz algumas, né? A gente abre mão de algumas coisas, mas que não fosse sempre. Sim. E essa história de ter que deixar a criança chorando, eu tinha muita resistência a isso. Daí eu conheci a Marielle. Muita gente tem, né? Muita gente, assim, às vezes ouviu falar alguma coisa aqui, outra ali, pensa e liga consultoria do sono, deixar a criança chorar, né? E assim, tem muita coisa. E tem muita coisa, assim, que as pessoas precisam saber, né? Que é um processo bem gentil, gradual. Não foi do dia para a noite que ele passou a dormir bem, né? A gente fez todo um processo, né? A gente usou um quadro de rotina, lembra? Para ajudar ele, como ele já tinha uma comunicação muito boa. Então foi muita conversa, né? Muito diálogo, mostrar para ele essa nova rotina de uma forma que ele aceitasse, né? E foi aos pouquinhos, foi de forma gradual, né? Não foi assim do dia para a noite, a partir de hoje você vai dormir na sua cama e pronto, acabou. Não foi, né? Não, e aí isso foi muito legal, porque a gente até fez a consultoria num período que já é um período mais complicado, porque eram as férias de julho, né? Então são aqueles 15 dias que as crianças já saem da rotina mesmo. E mesmo assim foi muito tranquilo e muito legal, porque foi aos pouquinhos, né? Então nós foi um mês, né, Marielle? De consultoria. E aí a cada semana que a gente se encontrava para conversar, eram algumas coisas que eu tinha que fazer em relação à mudança da rotina dele. Então, a gente, como a gente foi implementando aos pouquinhos, ele foi se acostumando com aquilo ali e aí foi criando essa nova rotina. Isso que eu acho que foi tão legal, sabe? Sim, e assim, essa idade, né, de 2 anos, eles têm muita personalidade, eles sabem o que querem, né? Todo mundo aqui que já viu criança de 2 anos, 3 anos, sabe disso. Então, assim, a gente precisa
usar isso a nosso favor, né? De dialogar, de explicar. Eu lembro que você dizia que ele tirava o pijama e falava que não queria usar o pijama, né? Tinha muitas questões, que é dessa questão de se frustrar, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a organizar a rotina dele, a soneca da tarde, né? Ele começou a fazer, que ele não fazia. Ele já chegava no final do dia não tão estressado, não tão cansado, né? Então, tudo isso foi ajustando, ele foi entendendo, foi o clima da casa que a gente combinou, né? De deixar o clima mais tranquilo no final do dia. Você conversou com a tua filha para colaborar. Então, todo um trabalho, né? E a criança vai percebendo isso e aos poucos ela vai aceitando e vai entrando nessa nova rotina de uma forma até natural, né? Isso aí. Então, assim, cada semana a gente ia se falando e você ia me contando que ele estava mudando, né? E aí a gente foi seguindo no ritmo que ele seria compatível a ele. A gente não exigiu nada dele que ele não seria capaz de fazer, né? Então, acho que é importante isso, né? É um olhar, assim, muito específico. É analisado a personalidade da criança, da família, para a gente poder fazer um trabalho bem personalizado. Então, e aí o resultado vem, né? Não é fácil, né, Marcela? Você teve que se dedicar durante esse mês, né? Na verdade, a gente teve que se policiar bastante, principalmente em relação às telas, né? A televisão, que a gente escuta por todo lado, que não faz bem televisão à noite. Ok, mas só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Enquanto eu faço alguma coisa, então todo mundo pensa, geralmente né? era assim, meia horinha enquanto eu vou arrumar as camas e aí fazer os leitinhos, preparar mesmo para colocar eles na cama. Sim. E aí foi difícil cortar essa meia horinha de televisão. É uma hora que pra mim, aqui funcionava no sentido de deixar eles mais sossegados, porque pelo menos eles ficavam correndo pela casa. Ficavam pelo menos concentrados, né? Ficavam concentrados, mas era uma concentração que no fim das contas era uma concentração ruim, né? Que atrapalhava o soninho. Sim. Então eu acho que isso foi a maior dificuldade. E daí, lembra pelo que a gente substituiu as telas? Conta pra eles. Esse horário brincadeiras mais de coordenação motora, mais calmas. Então, assim, a gente senta muito pra brincar de Lego, brincar de carrinho sentado no chão, brinquedinho de madeira. Essas coisas que são mais calmas. E ele passou a gostar, né? Muito. E o que fez muito efeito também foi que eu introduzi a historinha. E a historinha como uma coisa constante, assim, todas as noites. No dia que se eu colocar ele na cama, às vezes a gente vai num aniversário, já chega um pouquinho mais tarde, eu vou colocar direto, ele deita e fala, mamãe, a historinha. A historinha? Eu tenho que contar a historinha. Então, criou-se essa rotininha que foi uma rotina agradável para ele. Então, o dormir passou a ser uma coisa boa, porque para ele, antes de dormir, era assim... Era a pior coisa. Era a pior coisa. Era deixar de brincar, né? Sim, e aí exatamente. Passou a ser uma coisa tranquila. Então, hoje, nós na época combinamos, né, de fazer ele dormir até as 8 horas e começar a deixar mais tranquilinho um pouco antes disso. Hoje, 7h30, ele tá dormindo. Olha que maravilha. Todo dia, assim, às 7h30 ele já tá dormindo e super de boa. Nós viajamos esse final de semana, eu tava passeando com eles de férias em Belo Horizonte. E aí é sempre tensa essa história, né? De hotel, quarto diferente, ambiente diferente. E ele dormiu maravilhosamente bem. Até assim, a sonequinha, ele respeitou o horário das sonecas. Olha que legal. Ele estava na rua, ele nunca tinha feito isso, de dormir em qualquer lugar. Lá eles faziam, mas ele não. Então chegava a hora da soneca. Ele não estava em casa, ele não dormia. Dessa vez ele dormia onde ele estivesse, sabe? Chegou a hora da sonequinha, ele dormia. Que maravilha. E faz toda a diferença. Dormia à noite, dormiu. Super tranquilo. Sim, e faz toda a diferença, faz né? Toda a diferença. Quando faz. Hoje ele tá com 2,10? 2,10, isso. Ele faz 3 em fevereiro. E como ainda... porque ele tá numa fase, né? Entre 2,5 até os 5 é uma fase que alguns deixam de fazer soneca. Mas a gente percebe que ele ainda tem essa necessidade.
Tem. E ele né? no final de semana, na verdade, foi até isso, quando a gente começou a conversar, que você falou, né? Ele não fazia soneca durante a semana, e aí chegava no final de semana, ele Aham, relutava muito, mas chegava essa hora de depois do almoço, que era o costume dele antigo, ele aham. dormia. E quando ele dormia, às vezes ele dormia 2 horas e meia, 3 horas direto. Sinal de que Uhum. ele realmente ficava cansado, que ele precisava Sim, daquilo ali, né? E aham, hoje ele tem essa necessidade. Então, assim, sim. entraram as férias essa semana. Nós estamos em casa hoje, dá a horinha dele dormir, 10h30, 10h40 ele tá dormindo. Olha que E aí legal. vai pelo menos 1 hora de soninho. É, isso é ótimo. E E deixa pelo muito. jeito ainda vai um tempo, né? Porque, Acredito que sim. né, a minha tá com 3 e 8 e ainda tem necessidade, dorme todos os dias antes de ir para a escola. Então, assim, é uma dica, né? Sente a criança, né? Criança de 2, 3 anos ainda tem muita necessidade de dormir durante o dia, porque pensa uma criança ficar 10, 11 horas acordada. Tanta energia que eles gastam, vão para a escola, brinca, né? Então eles têm sim necessidade de no meio do dia ali, depois do almoço, fazer uma soneca, descansar, porque daí o final do dia é bem mais tranquilo, né? Vai, não tá aquela criança exausta, estressada, que daí é aquela dificuldade que você tinha, né? Super agitada, É. mas não dorme. E sabe o que foi interessante também? Porque no primeiro semestre ele se adaptou muito bem à escola, mas ele vivia no colinho da tia. Olha só. E aí ela relatou isso pra mim, olha, ele agora tá vindo pra escolinha mais descansado, porque ele não quer ficar no colo tanto tempo mais, ele gosta de um colinho. Mas ele começou a aproveitar muito mais o tempo que ele tá na escolinha. Sim, de Depois que ele interagir com as que aí ele crianças, sai né? descansado. É. Que legal. E assim, você percebeu, você acha assim que ter passado pela consultoria, você percebe ele diferente, mais calmo, mais tranquilo? É uma fase que eles têm birra, né? Tem essa explosão de sentimento. Você acha que isso tudo melhorou? Fez diferença? Fez muita diferença, muita diferença. Ele hoje está muito mais tranquilo. E aí, tá outra criança. Ele tá de muito menos colinho. Ele gosta de um colo, Claro, mas isso ele não tem brinca problema nenhum. muito mais tranquilo, sabe? E ficou mais fácil também da gente notar os sinais de sono dele. Isso. Porque eu acho que às vezes a Exatamente. gente passava por cima, sabe? Não percebia quais eram os primeiros sinais de sono dele. Sim, é algo que eu gosto muito de frisar assim para as mães, de uma das principais coisas na consultoria do sono é observar o filho, observar os sinais que ele demonstra, se é sono, se é fome, se é tédio, se está irritado. E aí a gente passa a ter um olhar diferente, não que não tinha, mas às vezes confundia, né? Ou achava que era normal. E daí Eu acho que passa a ter um olhar mais fino, né? Nesse sentido de saber, ó, isso aí é sono, vamos colocar para dormir que resolve. Porque muitas vezes as crianças, né? Aliás, assim, a birra tem um motivo. Ela não fez aquela birra por nada. Então, ou é fome, ou é sono, ou, né, é uma coisa que aconteceu antes e ele desagou naquele momento. Então, quando a gente observa, a gente não que nunca vai fazer. Eles vão ter frustrações, é óbvio. Mas você vai saber identificar o motivo, vai evitar da próxima vez, né? Então, o benefício é para a vida, né? Hoje eu acho que você percebe isso, né? a gente estava numa fase que eu sempre tive essa rotina de chegou da escola, dar um banho, trocar a pijaminha e ir colocando para dormir. Eu não conseguia dar banho, ele chorava, ele não tomava banho, ele não queria entrar no banho, aí era uma briga. E aí saía de lá, vamos colocar o pijama. Não quero colocar o pijama. Então, tá certo que é a idade, mas é porque ele estava extremamente cansado. Sim, claro. Né? Então ele lutava muito. E aí você falava, você pegava, sei lá, qualquer coisa, você tirava a almofada de cima da cama dele. Não tire essa almofada daí. E ele articula muito bem, ele fala muito desde pequenininho. Uhum. Ele se comunicava. Eu, gente, mas sabe, não fazia sentido, era porque ele estava muito cansado. Então, Muito hoje, cansado. quando ele começa, a gente sente que ele tá ficando irritado. Não, isso é sono, vamos parar tudo, vamos arrumar a caminha. Às vezes até nem é a hora que ele tá acostumado a dormir. Às vezes é um pouquinho mais cedo, não, tá na hora.
E aí ele aceita Exatamente. na boa. Eu pegar, Isso. vamos pro quarto, vamos contar a historinha. E ele vai. Isso que é assim uma rotina flexível, que é porque ela vai ser baseada nos sinais da criança, não em relógio, Isso. né? Isso. Porque imagina se fosse baseado em relógio, você percebendo que ele tá irritado, que ele tá com sono, não, mas eu tenho que esperar até as Tem que 8. esperar até Não isso. é assim, Não né? dá. Então isso que eu sempre converso com as mães, eu falo, olha, mais ou menos o horário para você se direcionar, né? Sim. O limite, mais ou menos. Mas o principal é o olhar pro filho, né? Sim. É perceber, tem dia que vai estar mais cansado, tem dia que talvez, como a soneca foi mais curta algum dia, né? Vai ter que adiantar um pouquinho o sono da noite. Então, quando ele demonstrar, você vai, né? Atender ele, né? Porque você já entendeu o sinal e tudo fica bem mais tranquilo, bem mais suave, né? Porque todas essas questões estressam muito a gente, né? Porque tá certo que a gente sabe que criança não é a primeira vez que chama que vai. Mas, assim, a cada momento que você chamou, que você fez, é aquela, tipo, demorar e não vai, e choro, né? Por mais que a gente tente ali algumas formas, né, com paciência e tudo mais, não é fácil. Vamos falar bem a verdade, não é fácil, né? E aí todo dia, com cansaço acumulado. Então, quando a gente tem um olhar especial, a gente percebe o que é, né, e resolve a questão do sono, que é uma das causas de todas essas questões, tudo fica mais tranquilo, né? Pode viajar, pode ter uma flexibilidade um dia ou outro e numa festinha não tem problema, porque ele já sabe, ele tem uma rotina boa. A exceção é bom. Um dia ou outro ter uma exceção não tem problema nenhum, né? E aí também é muito legal, porque quando a gente vai numa festinha, por exemplo, né? Eu não deixo de levar por conta do horário de sono, eu sempre levo. Mas vai dando o horário dele, vai dando 7h15, ele começa, mamãe, vamos embora? Tá na hora. Ai, não acredito. E aí ele entendeu essa história, né? A gente conversou, eu fui conversando muito com ele sobre o canal Filho, tá de noite. De noite é hora de dormir. E aí ele gosta muito de bichinhos de fazenda, então o boizinho foi dormir, o cavalinho foi dormir. E aí tem dia que ele olha pra mim, mamãe tá ficando de noite, né? Ai, que amor, tá vendo? Tá na hora de dormir. Exatamente. É ótimo. Essa parte é muito interessante, porque é mostrar pra ele o que realmente está acontecendo, tá ficando de noite. E é o que acontece, né? O boizinho não vai dormir, as galinhas não vão dormir, não era para todo mundo ir dormir, né? Então, e trazer esse ambiente para dentro de casa também, né? Não só falar que tá escuro, mas dar uma diminuída nas luzes, né? Como eu te falei, brincadeiras mais calmas, evitar tela, porque uma criança, gente, numa casa agitada não dorme, ela pode estar com muito sono, mas o clima tá agitado. Não é uma agitação de música alta e festa, não. Qualquer coisa é estímulo para a criança. Então, pode ser que ela não esteja na frente da TV assistindo, mas é um estímulo, né? E aí, uma TV ligada, um celular, um tablet, todas as luzes acesas, como é que ela vai entender que ela precisa desacelerar, que já está próximo de dormir? Não vai, né? Isso desde bebezinho, a gente sempre orienta as mães nesse sentido, né? De diminuir, trazer o ambiente de noite para dentro de casa, para eles entenderem isso, né? E o resultado é isso, aos poucos eles vão entendendo. No caso dele, que já se comunica, imagina ele falar, tá de noite, mamãe, vamos dormir, olha que amor. Bonitinho. Né? Então, é muito rico tudo isso, né? Tudo que a gente ganha com isso, porque uma criança que dorme bem é outra criança, né? É outra criança. É outra criança. E você sabe o que eu achei muito legal também de todo o processo? É que apesar da consultoria ter um mês acontecer durante um mês, isso vai muito do ritmo da criança, né? Claro. E aí o Caio, ele custou um pouquinho mais para pegar esse ritmo. Então ele foi melhorando, né? Eu ia te passando, hoje ele dormiu um pouquinho melhor. Aí ele dormiu a noite inteira e acordava as 3 noites seguintes. Mas assim, foram 2 meses, marcadinhos, certinho. Quando 2 meses da consultoria, que eu continuei, então, eu acho legal isso, assim, não desista, sabe? Exatamente. Porque quando eu comecei, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Porque o começo é difícil. O começo é difícil. E são coisas muito pequenininhas que a gente muda, né? Não é que a minha casa era tão desestruturada em relação detalhes.
são detalhes, são ajustes finos que a gente faz e que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença. E aí foram 2 meses pós-consultoria, ele começou a dormir e aí ele nunca mais acordou à noite. Foi muito legal. Isso foi muito legal. E a babá que você contratou? Agora ela é Vale Night. Só para Vale Night, só para passear mesmo, Vale né? Night. Agora ela vem quando Ai, que legal, que bom, né? E é bom, porque ele tem uma relação muito boa com ela, então a gente mantém, mas a gente mantém. E isso também não atrapalha a rotina. Então não é o fato de eu não estar em casa ou de eu não colocá-lo para dormir que faz com que ele não durma. Ele hoje dorme super direitinho, independente de com quem seja, sabe? Isso. A gente só mantém, né? Nós alinhamos e tal. Todo mundo faz Pra igual, que ela né? fizesse a mesma coisa. Isso que eu sempre gosto de envolver, né, ao pai, se tem uma babá, se tem uma avó que ajuda, para a mãe ter essa independência, né? Imagina se você precisa viajar, uma reunião, uma coisa, ai, não posso porque só eu coloco meu filho para dormir, né? É muito complicado quando fica. Sim. E hoje ele dorme com o pai, ele dorme com a babá, ele dorme com a minha mãe. Eu consigo ter essa flexibilidade hoje. E é bom até para ele, né? É bom para criança de saber que ele tá seguro, que todo mundo vai fazer igual, né? E para mãe, super liberdade, né? Porque a dependência é muito complicada. A mãe deixa de fazer tudo, né? Ela não pode fazer. E o que você consegue fazer nesse tempo? Apesar de você ter a Laís, mas a Laís já faz bastante coisa sozinha, mas te deu uma liberdade de poder fazer algumas coisas depois que ele dorme? Como é que tá? Ah, sim. Na verdade, a Laís dorme muito cedo também. Então, aqui em casa, à noite dos adultos. Então, é tempo pra gente conversar, né? Tempo pra gente. Tempo pra estudar. Tempo pra trabalhar quando precisa trabalhar um pouquinho mais à noite. A gente consegue sair. Então, eu consigo me programar. Não, até às 8 eu sei que ele tá dormindo. Mesmo quando vem a moça, né? A babá vem. Eu espero ela ir pro quartinho com ele, colocar ele na cama pra gente poder sair e eu fico tranquila. Super tranquila, né? Super tranquila. E porque aí eu consigo tomar um banho demorado. Que é um luxo, né? Não tinha jeito. E assim, a tranquilidade de você sair. Porque assim, por mais que você saía antes, você ficava bem? Sempre preocupada, sempre olhando o celular. Né? Como será que tá, né? Coisa. Se ia precisar de voltar, né? Eu nunca sabia se ia dar tudo certo. Sim, e hoje você sai tranquila, né? Super tranquila. Que bom. Então, valeu a pena todo o investimento, o tempo, de tudo? Valeu muito a pena mesmo. Foi muito bom. Assim. Mudou a minha vida. É a Marcela antes da consultoria do sono. A Marcela pós-consultoria. Sabe que é uma das coisas que mais me deixa, assim, feliz e grata e satisfeita. Porque, assim, eu passei por isso, sabe? Então, eu vi a mudança que foi na minha vida e cada mãe que eu atendo, que ela fala isso, olha, minha vida é outra depois da consultoria, dela me contar, ai, tô fazendo academia, tô lendo livro, tô assistindo Netflix, tô saindo para jantar com o marido, que eu até incentivo isso, que é super bem, super saudável. Aí, tem uma outra mamãe que eu atendi, que é a Juliana. Ela também vive fazendo churrasquinho lá com os amigos. Então, isso, eu falo assim que a mãe precisa disso. Né? Não é luxo, precisa, porque a nossa vida, a maternidade, ela não precisa ser pesada. Eu tenho que agora, 100%, meu filho, minha vida social acabou, minha vida de mulher acabou. Não, até o filho vai ficar muito mais feliz, porque isso reflete nele, né? Eles são super esponjas, eles absorvem. Né? Então, se você é uma mãe tranquila, se é uma mãe descansada, isso vai refletir nele, na qualidade do tempo que você vai ter com ele, né? Bem mais tranquila, não vai ter aquela falta de paciência, aquele estresse. Muitas mães, e eu não tô aqui julgando, mas muitas mães, como eu já fiz antes, colocam a tela, assim, liga uma TV para um bebê para dar uma cochilada no sofá. Sabe o que é isso? Quantas mães fazem isso? Eu fiz. E assim, aí depois pensa, olha o que eu tô fazendo, aí se sente culpada, né? Então, depois que você consegue organizar tudo isso, não, você vai ter o tempo. Se você quiser ter o tempo durante o dia da tela, a decisão é tua. Mas não para isso, né? Vou ter que ligar aqui para eu dar
Não vou desmaiar aqui, né? E você começa a conseguir se organizar, né? Porque antes de ter filhos, a gente você organiza a sua agenda da forma como você quer. Então, vou assistir um filme até mais tarde hoje, tranquilo, dá tempo de descansar de madrugada. Mas quando o seu filho acorda a madrugada inteira, você não consegue fazer isso. Claro, você só quer aproveitar o tempinho, né? Às vezes ele dormia 9 horas, deixa eu correr para eu dormir, porque daqui a pouco ele vai estar acordado de novo. Sim, E aí não vai dar tempo de eu descansar. E aí você começa a não conseguir se organizar. Até assim, você organizou a agenda de trabalho do dia seguinte. Mas você passou a noite inteira em claros. Como é que você faz para dar conta daquilo ali no dia seguinte? É muito complicado. Então, quando você consegue, você sabe que o neném vai dormir, que a criança vai dormir, você consegue se organizar. Sim. É vida. É vida, né? Que legal. Fico muito feliz. Deixa eu ver só se tem um comentário aqui. A Min Silva. Estou passando. Quando eu perguntei se tinha alguém passando por isso, né? Sim, estou passando. O bebê de 10 meses só dorme no colo. Também tem que andar pela casa. Sentada não dá certo. É bem isso. Tem fases, né? Que eles. Cada hora eles querem uma coisa diferente, né? E daí fica essa questão. Mas é sempre bom pensar que ele vai crescer, vai ficar mais pesado, né? Então a gente vai substituindo isso, né? A gente não vai chegar do dia para noite, não vai dar mais colo. Mas a gente vai substituindo, né? Por outras formas de adormecer e dá super certo, né? Mas é bom pensar em arrumar isso agora, sabe? Porque às vezes a gente fica nesse pensamento, vai melhorar, vai melhorar. E assim, já falei várias vezes aqui, já me procuraram até adolescentes, mães de adolescentes, de crianças que nunca dormiram bem. E daí vira um hábito de acordar para comer, vira um hábito de, né, acordar para alguma coisa e tem insônia mesmo. Aí já é outra questão, porque daí já vai ter que talvez entrar com uma medicação, né? E prejudica muita coisa. Então, assim, é bem importante buscar ajuda, porque existe, né? É uma profissão nova aqui no Brasil, então muita gente tem receio, muita gente não conhece. Quantas pessoas me procuram, olha, fiquei sabendo, mas eu nunca tinha ouvido falar, me explica. E eu sempre marco uma conversa primeiro para explicar para a pessoa o que é, né? Porque como é algo novo, preciso explicar o que faz, como é que funciona, qual que é o processo, né? E eu acho importante essa história do como é que funciona, né? Sim. Porque eu também tinha essa dúvida. Eu, tá, mas e aí? Você tá a muitos quilômetros de distância de mim. Como é que isso vai funcionar? É verdade. Né? A gente pensa, né? Como é que funciona, né? E o apoio, né? Não só as videochamadas que a gente tem, né? Que é uma por semana, mas o apoio dia a dia, né? O suporte que eu dou pelo WhatsApp é fundamental, porque a dúvida surge a todo momento, né, Marcela? Então a gente tá sempre, eu gosto sempre de estar tirando essa dúvida o mais breve possível e mostrando, não desista, é assim mesmo, né? Logo vai melhorar. E esse apoio a gente precisa, porque tentar sozinha é difícil. Eu já tentei. E aí a gente tenta uma, duas, não vai dar certo. Vamos voltar daquele jeito, porque pelo menos um pouquinho ele dorme. Só que vira uma bola de neve, né? E existe muita informação na internet, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente faz é correr atrás de informação, de blog, de mães. Na internet, mas um fala uma coisa e aí o outro desfala. E aí você fica naquela. E agora? Fica confuso? E aí você começa a tentar um método e aí, de repente, não tá dando certo, passa para outro. Sim. E nada a criança fica confusa, você vai né? Estressando cada vez mais a criança, né? Sim, então, eu acho que por isso o acompanhamento do profissional é tão bom por conta disso também, sabe? Porque guia o caminho, clareia o caminho, na verdade. Sim, e daí você faz algo muito personalizado, né? Porque, que nem você falou, do Caio não foi no mês que resolveu, né? Mas no tempo dele, ele foi, né? Foi melhorando, você já tinha tudo que você precisava e chegou no ponto. Alguns com uma semana, duas já resolve, mas cada criança é única, né? Mas cada um tem um ritmo. Chorava, né? Eu falei que ele chorava pra caramba, ele chorava muito. E assim, todo esse processo, em noite nenhuma eu deixei o Caio chorar, sabe? Exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença também, porque foi de uma... Eu não conseguia deixar ele chorar. Ele chorava,
Eu corria mesmo, eu saía da cama correndo para pegar, para ele não chorar. E aí eu tinha muito medo disso, de vou deixar a neném chorando e sair do quarto. Não vou, sabe? Sim, Eu super né? Então, até por conta disso, né? Que eu acho que o tempo dele foi mais longo. Claro, E acostumar a ficar lá e não chorar e não chamar. E é um processo progressivo, né? Como eu falei, 2 anos e meio da vida dele, ele dormiu de uma forma, não é em 10 dias que já vai se resolver. Eu não gosto de nada rápido, eu sempre respeito o tempo da criança, né? Por isso eu sempre falo, gente, a partir de 30 dias, mas isso pode variar muito, né? Pode ser antes e pode ser depois. Pode ser depois. Né? Exatamente. E tem uma coisa muito bacana, que é que, assim, lógico, a maioria das noites ele dorme a noite inteira. Mas tem noite que eu percebo que ele acordou, eu escuto barulho no quarto, ele se mexendo, às vezes ele murmura alguma coisa e ele aprendeu a dormir. A voltar a dormir. Então, quando ele acorda de madrugada, ele vira pro cantinho e volta a dormir sozinho. Às vezes eu acordo, fico no meu quarto só esperando, né? Ouvindo os barulhinhos e tal, e de repente ele dormiu de novo. Então, foi um aprendizado mesmo, foi um processo de aprendizado. E ele passou a gostar de novo do quartinho, né? Ele se sente seguro. Então, ele dá uma acordadinha. Não, peraí, eu tô na minha cama, no meu quartinho, eu comecei a dormir aqui, então eu tô bem, né? Então, isso tudo faz muita diferença, né? Porque não é que depois da consultoria nunca mais vai ter despertar. Claro que vai, até para nossa sobrevivência, né? Só que eles aprendem a voltar a dormir. Essa é a diferença. Isso. Né? Essa é a grande então a gente diferença. vai observar. Bom, se ele só deu uma mexidinha, uma resmungadinha, mas porque eles fazem muitos barulhos à noite, né? Às vezes conversam, às vezes, né? Então, só esperar. Peraí, se voltar a dormir, né? Se não chorar, não me chamar, ok. Agora, se chamar, a gente pode atender também, sem maior problema. Mas que legal, que bom saber que tá tudo bem, né? Que teve toda essa mudança. É uma coisa assim que eu fico muito feliz. E eu gosto de acompanhar, né? Eu sempre tô mandando mensagem, como é que vocês estão, né? Porque às vezes pode acontecer de dar uma retrocedida, isso também é comum, né? Devido a alguma fase, alguma coisa. Mas eu gosto muito de acompanhar todos os casos. Quem já foi já foi atendida por mim sabe disso. Porque são pessoas que ficam, né? É como se eu tivesse entrado na sua família nessa época. A gente vai se falando todo dia, né? E mandando relatório todo dia. Então a gente cria um carinho muito grande pela família. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Ju tá falando, né? Vida pra mãe e pro filho, exatamente. As pessoas acham que a criança vai virar um robô, né? Não tem como, né? A gente precisa respeitar o tempo da criança. Não é porque, né, tem uma rotina que a gente não faz mais nada, né? Durante aquele período, eu sempre digo, vamos dedicar durante esse período, porque depois que ele aprender a dormir, aí tudo bem, um dia ou outro você sair da rotina, é até saudável, não tem problema. Mas é importante a dedicação durante o período, porque depois você vai colher os frutos e é bem tranquilo, né? A Débora tá dizendo isso que eu preciso ensinar minha filha a dormir sozinha. É muito possível, tá, Débora? É super possível, eu atendo até 6 anos. Então, assim, muita gente pensa assim, por isso que eu até quis muito convidar a Marcela, porque tem gente que fala assim, mas 2 anos e meio, será que dá para ensinar ainda, né? Como é que funciona? Tem muita gente que tem medo dessa questão do choro, né? Então, é lógico que em um momento ou outro a criança vai chorar um pouquinho, porque ela vai estranhar. Mas isso não significa que você não vai atender. Essa é a grande diferença. Né? Então, mas toda mudança para a criança, ela estranha, né? 2 anos e meio dormindo de uma forma. De repente, peraí, tá diferente. Mas a gente vai mostrando para ela que tem novas formas, que a mamãe vai estar sempre por perto, sempre com muito diálogo. Para essas crianças que já têm uma boa comunicação, né? O quadro de rotina que ajuda muito, né, Marcela? O visual, você falar dos personagens que eles gostam, né? No caso, se é fazendinha, se é super-herói. E aí eles vão entendendo, né, que todo mundo vai dormir de noite, que é importante. Eles passam, o mais legal é que eles passam a gostar de dormir. Porque a primeira queixa é, peraí, meu filho não gosta de dormir, ele odeia o quarto, não quer o berço. E aí, com o tempo, com todo o trabalho, eles vão mostrando que gostam, sim, que é gostoso, né?
E aí, benefício para a família toda, né? Isso é o assim, melhor de tudo. Tá falando do quadro de rotina, foi uma coisa que eu demorei a fazer um pouquinho, assim, você falou dele, acho que na primeira semana você me falou para introduzir o quadrinho de rotina. Uhum. E aí eu demorei um pouquinho para colocar, mas que foi essencial, porque até hoje tem dia que ele tá relutante um pouquinho, ó, não, vamos olhar aqui, ó. Como é que o menininho faz? O menininho escova o dente, o menininho troca a roupinha, toma o leitinho e vai dormir. Então a gente sempre coloca, né? Ai, ajuda quando ele muito. vê, ele resolve fazer igual, sabe? Sim, Ajuda muito, e assim, se a até gente pensar nas escolas, eles usam isso, né? Toda escola tem ali o quadro de quadro de rotina, atividades, já sabem né? tudo que vão fazer, então isso passa segurança, né? Isso deixa a criança motivada, e é isso que é importante, né? Você depois vai elogiar, olha que legal, você fez igual o menininho do quadrinho, né? Olha que legal que ele vai dormir feliz e tal. Então, aproveitar desses recursos que é da idade dele, né? Na idade dele a gente precisa usar esses recursos. Porque dá super certo. Tem gente que às vezes pensa que, mas só isso, né? Como você falou, são detalhes. São detalhes. Detalhes que somando tudo, né? Até assim, eu sentava no pé da cama para fazer ele dormir. E aí, com isso, daí a pouquinho ele já estava deitado no meu colo. E aí ele me pedia para deitar na cama. Então, até eu mudar a posição que eu conto a historinha, fez muita diferença. Então, são detalhes, são detalhes. Então, são detalhes e super importantes, né? Super importantes. Ai, mas que legal. Muito obrigada por vir aqui contar pra gente. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode falar. Se alguém quiser conversar comigo para saber como é que funciona, né? Eu tenho o maior prazer de conversar para explicar como é que é. Você pode me contar um pouquinho como é, já posso te dar uma dica. Mas assim, eu gosto só de conversar com a pessoa e dela conhecer o trabalho, para mim já é muito importante, porque espalhar que existe essa ajuda, porque tem muita gente que passa por essa situação, como eu passei, como a Marcela passou, e a gente não sabe que existe essa ajuda, né? E assim, se a gente só fazer um cálculo e pensar, a Marcela ainda tinha como pagar uma babá, mas eu acredito que ficou bem mais barato agora, né, Marcela? Sim. Do que pagar uma babá para dormir. E tem muita gente que acaba. Então, vale muito a pena. Tem muita gente que não tem esse recurso e daí acaba, né, ou pedindo para outra pessoa. E assim, outra coisa também que é importante pensar, que rede de apoio pode ser uma ajuda como essa também, né? Porque assim, a gente pode até ter uma rede de apoio, mas será que a gente vai ter uma rede de apoio todos os dias para ir dormir lá e, né? Então, às vezes é um investimento. Então, essa rede de apoio pode ser uma consultoria do sono, porque daí você vai ter uma pessoa para te ajudar e só por aquele período, né? Porque depois aprendeu, gente, depois que eles aprendem, é para a vida, né? Você mantendo aquilo ali é para a vida. Então, às vezes a gente pensar no que também é rede de apoio, porque a gente nunca vai ter pessoas disponíveis pra gente 24 horas. E você vai estar cansada, vai precisar dessa ajuda, né? Então, te dê de presente essa rede de apoio também. E assim, vale muito a pena. Se a gente pensar nas coisas que às vezes a gente investe, né, que não tem tanto retorno, e é saúde, né? Eu acho que o mais importante de tudo é pensar na saúde da criança, na saúde da mãe, né? Que saúde da família, né? Família. Que impacta todo o ambiente familiar. Impacta todo mundo. Mas é isso, acho que a gente já tá chegando na hora. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, obrigada pela participação de todos, tá? E obrigada, Marcela, né, por esse tempo. Nada, foi ótimo. Né, contar, porque assim, você pelo convite. Muita gente quer saber da mãe, né? Me conta como é que foi, né? Então, às vezes eu falar uma coisa, mas a mãe fala, eu passei por isso, as mudanças foram essas. Faz toda a diferença, né? É legal contar a experiência, né? Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Eu vou deixar salva, né? Caso alguém que tinha interesse em ver não conseguiu. Aí depois você pode ver, vou deixar, fica 24 horas no ar, no meu perfil. E se alguém quiser conhecer mais, pode mandar um direct para mim, que a gente marca uma conversinha aí. Vamos mudar, vamos começar o ano, né, Marcela? Dormindo bem, com novos planos. Tudo de bom, né?
Então tá bom, beijo para todo mundo. Obrigada pela participação e até uma próxima live. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.